Kemal observava escondido no mato enquanto Zeynep estava no quarto de Emir. Sem entender o que se passava, viu Nihan e Emir entrarem no cômodo. Nihan, surpresa, questionou o que Zeynep fazia ali, mas a jovem não respondeu. Kemal começou a ligar insistentemente para a irmã, e Zeynep rejeitou as chamadas. Nihan, desconfiada, exigiu explicações. Emir interveio com frieza, dizendo que não entregaria a arma de Kemal e que já havia dito isso a ela. Nihan garantiu que encontraria essa arma, de um jeito ou de outro. Zeynep afirmou que esse era o único motivo de sua presença ali, o que levou Emir e ela a trocarem farpas na tentativa de confundir Nihan. Zeynep ameaçou Emir caso ele fizesse algo contra Kemal. E ele respondeu que não faria mal a ninguém, desdenhando da ameaça. Zeynep saiu do quarto, atendeu uma ligação de Kemal que exigia saber o que ela fazia ali. Ela, hesitante, respondeu que não diria, mas soltou que era por ele. No quarto, Emir desconfiava da presença de Kemal, fechou parte da cortina e beijou Nihan. Kemal, observando de longe, ficou devastado ao imaginar que os dois estavam juntos, chorou e foi embora. Emir quis saber de Nihan porque ela não o queria. Ela disse que era por culpa dele e não de Kemal. Chamou seu amor de egoísta e manipulador, cheio de chantagens, e duvidou que ele realmente a amasse. Emir, tentando se justificar, afirmou que só queria que ela enxergasse seu coração. Em seguida, Nihan voltou a questionar Zeynep sobre sua presença ali. Mais tarde, Zeynep conversou com Kemal, que a confrontou sobre ter dito que estava ali por ele. Ela disse que explicaria melhor no dia seguinte e confessou que procurava pela arma. Kemal insistiu que isso não era responsabilidade dela e quis saber como ela sabia da arma. Ela respondeu que apenas suspeitava. Ele pediu que ela não fizesse mais nada e que falasse com ele ao acordar. Vildan, desconfiada, perguntou com quem Zeynep falava e acusou-a de estar passando informações sobre Emir. Zeynep respondeu que não devia mais satisfações e que nunca se entenderiam. Quando Vildan quis saber o que ela fazia no quarto de Emir, Zeynep mentiu dizendo que apenas agradecia por ele ter ido ao jantar. Ela foi para o quarto, aliviada, ao ver Ozan ainda dormindo. Enquanto isso, Nihan dizia a Emir que ele teria que devolver a arma para Kemal. Emir perguntou por quê e ela respondeu que ele sabia o motivo. Ele disse que pensaria. Nihan foi até o quarto e Emir quis saber para onde ela iria, dizendo que ela não podia sair assim. Ela afirmou que agia daquele jeito porque amava Kemal, não a ele. Emir lembrou que agora tinham Kemal de um lado e Zeynep do outro, e que o acordo de quartos separados terminava ali. Nihan quis saber se não podiam retomar o antigo acordo, mas ele negou, dizendo que ela havia fugido e acabado com isso. Agora, se ela não quisesse que algo ruim acontecesse com Kemal, teria que dormir com ele. Ela se sentou, e Emir perguntou se ela tinha medo. Nihan respondeu que já não temia mais e que só fazia o que fazia para proteger quem amava. Vildan entrou no quarto e Onder quis saber o que ela tinha. Ela respondeu que achava que Zeynep estava tramando algo. Onder se irritou com a preocupação dela diante de tantos problemas maiores. Vildan mencionou que Nihan voltou a dormir com Emir e que isso era algo positivo. Onder não concordou. Vildan insistiu que Nihan voltará por vontade própria, mesmo podendo ter fugido com Kemal. Onder questionou se ela sabia de algo que ele não sabia. Vildan disse que não, mas acreditava que era diferente agora. Onder lembrou que a filha tentou tirar a própria vida para fugir daquela prisão, e que Vildan não deveria achar que ela está feliz com Emir. Vildan pediu para ele não relembrar isso e insistiu que Nihan queria dar uma chance para Emir, que tudo seria diferente. Onder, revoltado, disse que aquilo era uma farsa, que Emir cercou Nihan de todos os lados, e que ela já nem tentava mais. Vildan segurou sua mão, dizendo que a reputação da família era importante. Onder puxou a mão de volta e disse que tudo que ela se importava era com reputação e com o casamento de mentira. Afirmou que desde o início a pessoa certa para Nihan era Kemal. Vildan respondeu que agora isso não importava mais, que o casamento deles era crucial para o status. Saiu do quarto, deixando Onder furioso e decidido a ajudar a filha. Sozinho, falava consigo mesmo, indignado por nunca agir quando devia. Sentia-se impotente, como se nem precisassem de inimigos com uma mãe como Vildan. Kemal foi até a casa de Leila. Ao abrir a porta, ele a abraçou e permaneceu em silêncio por um tempo. Disse que Nihan o viu e que não conseguia acreditar que no dia anterior, ela beijava sua mão e agora validava as ameaças de Emir. Leila sugeriu que ela tivera seus motivos, provavelmente o casamento. Kemal parecia decepcionado. Leila disse que Nihan fizera suas escolhas
e que embora ele tivesse iniciado aquela luta, Nihan decidirá sozinha como terminar. Ele sentia-se traído, pois acreditara em tudo e depois foi deixado para trás. Leila perguntou o que mais Nihan poderia ter feito. Kemal se perguntava por que ela fez aquilo com eles. Leila respondeu que Nihan havia decidido desistir, que pensou em tirar a própria vida, mas foi poupada. Agora só restava a ele lutar por sua própria vida. Leila sorriu, convidou-o para entrar e disse que faria um leite com gengibre. Em outro momento, estava deitado e Nihan o observava. Emir perguntou se ela o admirava. Nihan se aproximou e questionou por que Zeynep estaria ali se sabia que ele estaria. Emir respondeu com desdém, como se fosse uma equação matemática. Nihan insistiu, lembrando que Zeynep sabia que eles haviam saído praticamente no mesmo horário e que dormiam em quartos separados. Emir se irritou, perguntando se ela estava insinuando que ele tinha um caso com Zeynep. Exausto, ele desejou boa noite e disse que ela ficasse de vigia pelos dois. Enquanto isso, Assu chegava em casa e percebeu alguém a observando. Correu para entrar, tentou digitar a senha da porta, mas foi surpreendida por Tufan. Ele pediu desculpas e confessou que passou dos limites. Assu o acusou de tê-la traído, de acusá-la injustamente, quando na verdade quem a apunhalou foi ele. Disse que ele a traiu tantas vezes que ela nem sabia mais. Questionou se ele havia feito tudo por ela, movido pela paixão. Ela mencionou que antes se detestavam por causa do tio, mas que agora os motivos dele eram outros. Tufa hesitou e afirmou que apesar de saber que não devia, seguiu o coração e cometeu erros porque estava apaixonado. Assu ordenou que parasse e disse que já era o bastante, pois não queria mais escutá-lo. Enquanto isso, Emir estava deitado e Nihan, sentada ao lado dele, mergulhada em pensamentos. Na casa de Leila, ela preparava rabanadas e geleia com morangos do próprio quintal para Kemal, que apesar do gesto carinhoso, disse que precisava ir. Leila ficou sentida e perguntou se estava tudo bem, e ele respondeu que precisava ver Zeynep. Afirmou que ela precisava de cuidado, pois estava vivendo numa casa onde justamente isso lhe faltava. Em outra parte, estava acordada enquanto Emir dormia. Ela, que não conseguiu dormir à noite, levantou-se discretamente para sair do quarto. Mas ele acordou e disse que a felicidade que sentia ao vê-la atravessar aquela porta não tinha preço. Zeynep cruzou com Nihan e, notando que ela usava a mesma roupa, questionou se havia passado a noite com Emir. Nihan retrucou, perguntando qual o motivo do interesse, e Zeynep disfarçou, dizendo que era apenas curiosidade. Efizane apareceu, e Nihan perguntou se Emir e Zeynep tinham chegado muito antes. Efizane disse que tinham chegado há uns 20 minutos. Ofereceu café, mas Nihan recusou, dizendo que ia trocar de roupa para correr. Leila, ao se preparar para o trabalho, perguntou a Kemal se ele queria acompanhá-la, mas ele revelou que havia pedido demissão. Leila se preocupou, dizendo que Hussein, seu pai, talvez não aceitasse isso facilmente, e que ele deveria falar com ele. Ela comentou que tanto Hussein quanto Ferrimé estavam em um momento difícil, e que a ajuda de Kemal seria valiosa. Mesmo assim, ele partiu, e Leila, emocionada, disse que talvez fosse hora de abrir o coração para novas oportunidades. Nihan saiu para correr e foi questionada pela mãe Vildan, que imaginava que ela tinha passado a noite com Emir. Ela confirmou, e Vildan comentou que havia ficado pálida, pensando que Nihan tivesse voltado atrás em seu antigo acordo. O pai de Nihan, Onder, apareceu e perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim e saiu. Onder comentou com Vildan que a filha não havia dormido. Ao sair por um portão lateral, Nihan percebeu que Emir havia bloqueado a passagem com um muro e, indignada, xingou-o. Ao saber que ela havia saído, Emir mandou uma mensagem para Zeynep pedindo que fosse ao seu escritório. Ela respondeu que iria sair para ver o irmão, mas ele insistiu, dizendo que era prioridade. Efizane observava tudo atentamente. Nihan cruzou com Kemal, que estava no carro. Eles se encararam, e ele foi embora. Nihan, emocionalmente abalada, se perguntava como poderia parar aquela dor. Enquanto isso, Zeynep tentava sair discretamente da mesa, mas Efizane estava sempre de olho. Ao sair, foi seguida por ela. Emir questionou Zeynep sobre o que fazia no quarto dele durante a madrugada. Ela, com emoção, disse que não resistiu, que sentiu saudade e que havia a chance do filho que esperava ser dele. Emir negou, afirmou que o filho não era dele e ameaçou: se ela fizesse algo que levantasse suspeitas em Nihan, mataria ela e o bebê. Zeynep o chamou de canalha. Nihan chegou em casa e perguntou por Emir. Efizane disse que ele estava no escritório.
Nihan subiu, e nesse meio tempo, Emir falava com Zeynep sobre promessas não cumpridas. Nihan então entrou no escritório e encontrou os dois juntos. Questionou a proximidade dos dois. Zeynep tentou disfarçar, mas ao pegar a bolsa, Nihan viu a arma de Kemal e a confrontou, exigindo que a entregasse para seu irmão. Zeynep confirmou que era exatamente isso que faria. A arma tinha sido entregue a ela por Emir, que ao saber por Efizane que Nihan estava chegando, pensou rapidamente em usar Zeynep para disfarçar tudo. Ele disse a Nihan que fez aquilo por ela, e para mudar de assunto, pediu que tomassem café juntos. Zeynep saiu com a bolsa e a arma. Efizane a observava. Assu conversava com o tio, que afirmou que falaria com Kemal para não aceitar a demissão. No entanto, Assu estava dispersa. O tio insistiu que sabia como seria difícil para ela conviver com Kemal novamente. Ela então revelou que queria Tufan fora dos negócios. Disse que não confiava nele, que não o queria atrapalhando, mesmo que ele se machucasse. Zeynep chegou na casa de Kemal e lhe entregou a arma. Ele ficou indignado, jogou a arma na mesa e a repreendeu por se envolver na guerra entre ele e Emir. Disse que agora, mais do que nunca, ela precisava cuidar de si e do bebê. Zeynep, arrependida, chorou e pediu perdão ao irmão, admitindo que nunca foi uma boa irmã. Kemal a abraçou e pediu que não dissesse isso. Ela disse que havia voltado atrás no último momento por causa do bebê e pediu que Kemal aceitasse ficar longe de toda a confusão, dizendo que ela e Emir estavam tentando um relacionamento verdadeiro agora. Kemal não quis escutar e saiu. Zeynep insistiu, disse que sabia que ele se sentia usado, abandonado, mas pediu que ao menos uma vez na vida, vivesse por si mesmo. Mais tarde, Onder chamou Leila para uma conversa. Disse que havia um projeto de arte em uma escola que seria demolida para dar lugar a uma usina, mas mudaram de ideia. Ele queria que Nihan participasse do projeto. Leila lembrou que era a empresa de Kemal que cuidava disso. Onder disse que queria unir os dois novamente, mas Leila advertiu que Emir nunca permitiria. Emir escutou a conversa e perguntou do que se tratava. Onder explicou sua intenção. Emir respondeu que pensaria a respeito, dizendo que o faria graças ao sorriso de sua tia Leila. Ao ver isso, Leila comentou com Onder que agora Emir usaria isso como trunfo. Emir ligou para Nihan, que estava se arrumando para ir ao ateliê. Ela pediu para ele deixá-la em paz, mas ele insistiu, dizendo que quanto mais ela o rejeitasse, mais seu amor aumentaria. Efizane, com Nihan, comentou que não viu nada suspeito em Zeynep, exceto o fato de, no início, ela ter feito muitas perguntas sobre o casamento. Nihan desconfiou do nervosismo de Zeynep e afirmou que ela ouviu algo ou escutou algo que explicaria todas as dúvidas. Efizane pediu que Nihan não a colocasse numa situação difícil. Nihan respondeu que ela poderia ir embora. Efizane saiu e pegou o celular, visivelmente inquieta.